Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Todo mundo se sentar. Estimados irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Também, de modo especial, damos início às festividades do nosso padroeiro São João Batista. Celebrar a Santíssima Trindade é a oportunidade que nós temos, de forma litúrgica, obter um pouco mais de um conhecimento que a Igreja nos dá. E com isso, uma vez que nós crescemos no conhecimento a Deus, a nossa vida espiritual também muda. É algo acrescentado. Portanto, é necessário, irmãos, que diante não só do dogma da Santíssima Trindade, mas também dos outros dogmas que a minha Igreja nos dá, nos transmite, tenha como um efeito prático na nossa vida cristã o florescimento e o crescimento espiritual. Nós sempre que falamos do mistério da Santíssima Trindade, do dogma da Santíssima Trindade, nós usamos esta palavra, mistério. Porém, muitas vezes nós a utilizamos de forma equivocada. Por exemplo, quando nós não sabemos responder alguma coisa, nós dizemos: ah, é mistério. Quando nós não sabemos a resposta certa de alguma coisa, ah, é mistério. Como que se essa palavra ela resolvesse tudo, já que eu não sei explicar, já que eu não sei a resposta, então a gente coloca na conta do mistério, porque o mistério, essa resposta, meio que resolve toda a questão. Não é por isso que nós usamos a palavra mistério no que se refere à Trindade ou Deus mesmo, pois nós sabemos que há um único Deus, uma única essência, porém em pessoas três. A palavra mistério, um dos seus significados é algo inesgotável, ou seja, não é algo que eu não possa conhecer, mas algo que eu conheça, porém eu não conhecerei em total proporção, em plenitude, porque Deus não pode adentrar a nossa consciência conforme a proporção dele mesmo. A nossa razão, a nossa inteligência, ela possui um limite. Por mais que ao estudar, ao se aprofundar, nós cheguemos ao conhecimento de inúmeras coisas, o ser humano nunca poderá entender a Deus em plenitude, porque Deus é muito maior do que a nossa inteligência. Isso não significa que nós não podemos conhecer a Deus e explicar as suas obras. Tem uma música protestante que há um bom tempo atrás ficou muito em moda, dizendo que a teologia não explica Deus. Equivocada essa frase, porque nós podemos dizer de Deus
nós podemos explicar, entre aspas, Deus por aquilo que Ele se manifestou, por aquilo que Ele se revelou. Porque se ninguém puder compreender a Deus e as suas obras, a pergunta que eu vos faço é: então o que nós estamos fazendo aqui? Se não é possível explicar, se não é possível conhecê-lo, então estamos aqui congregados em torno deste altar, praticamente vão. Não faz o menor sentido. Tem um documento de João Paulo II chamado Fides et Ratio, que diz que a fé e a razão são como que duas asas que nos é dada para chegar ao conhecimento de Deus. É verdade que nós conhecemos a Deus pela fé, mas também o conhecemos pela razão. E é necessário que nós a utilizemos de forma real e de forma correta. Porque se nós ficarmos com uma ou com a outra, nós podemos cair em heresia. Por exemplo, se você quiser compreender Deus e suas obras apenas pela fé, você vai cair numa heresia chamada fideísmo. Em outras palavras, bem simples, você vai colocar na conta de Deus tudo aquilo que te acontece. Aconteceu isso, porque Deus quis. Aconteceu uma desgraça lá, porque Deus quis. Marido matou mulher, porque Deus quis. Porque você vai querer colocar todas as coisas na conta de Deus, e muitas vezes chegando até ao fanatismo. O contrário também pode acontecer. Quando você quer compreender a Deus, compreender as suas obras, excluindo a fé, você vai cair numa outra heresia chamada racionalismo. O que significa isso? Que eu vou querer enquadrar Deus apenas na minha régua. Eu quero interpretar as Sagradas Escrituras apenas no meu conceito. Se fizer sentido para mim, eu fico. Se não fizer sentido para mim, eu desfaço. Tanto é verdade que há muitos estudiosos das Sagradas Escrituras, mas o fazem de forma equivocada, porque exclui o dado da fé. Ora, teologia se faz com fé. Já dizia o mesmo São João Paulo II. A teologia se faz de joelhos, ou seja, pela virtude da oração, pela virtude da fé. E se eu excluo a fé do dado revelado, se eu excluo a fé das Sagradas Escrituras, eu vou começar a negar tudo. Ele não ressuscitou, ele não multiplicou os pães, ele não fundou a igreja, ele não deu sacramentos, ele não deu nada disso, ele apenas... Nós vamos interpretar muito um Cristo muito político. Ele que veio pelas minorias, ele que veio para as causas sociais, ele que veio tudo num aspecto meramente humano. É olhar para o dado revelado, é olhar para as Sagradas Escrituras, é olhar para esse Deus apenas no meu ponto de vista, apenas na minha inteligência. Por isso, repito, nós só podemos compreender esse Deus pela fé e pela razão, ambas unidas, juntas, nunca separadas. Quando nós falamos um pouco sobre a teologia trinitária, para compreendermos, entre aspas, Deus, nós separamos a Trindade em duas. Obviamente a Trindade não pode ser separada, mas para que nós possamos compreender, nós chamamos de Trindade imanente e Trindade econômica. Para o que é isso? São duas trindades? Não, uma trindade só que dois modos para compreender esse Deus que é uno e trino. O que seria essa Trindade imanente? É Deus tal como Ele é. Porém, como nós, humanamente falando, não podemos inteligir Ele tal como Ele
Deus imanente pela trindade econômica. O que seria essa trindade econômica? Como ele se manifesta, as suas ações. Um exemplo: você conhece alguém e passa a amar esse alguém pelo modo como essa pessoa vive, como ela se porta. Por exemplo, uma mãe conhece muito bem o filho, porque desde pequeno a mãe sabe como o filho sorri, como ele costuma olhar as coisas, como ele costuma se comportar diante das alegrias, mas diante das tristezas, diante das angústias. Pelas ações do filho, pelo comportamento do filho, a mãe conhece o tal filho. O mesmo acontece na nossa convivência. Conforme nós vamos conhecendo uns aos outros e nos tornando amigos, a gente aprende a conhecer os gostos destes nossos amigos. Se, por exemplo, nós temos um amigo muito extrovertido, muito alegre, muito brincalhão, se você se depara com ele um dia que ele não está muito brincalhão, você sabe que alguma coisa não está tão bem assim, não é verdade? Porque o gesto dela, o jeito, a postura não é a de sempre, está alterada. Obviamente, a postura e o jeito não é a pessoa em si, mas a postura e o jeito diz quem ela é. A mesma coisa quando nós queremos compreender esse Deus que é o Trino. Nós não compreendemos tal como Ele é, a Trindade imanente, mas podemos conhecê-lo por meio das suas obras, por meio daquilo que Ele fez, a Trindade econômica, como Ele se revela, como Ele se mostra. E veja, irmãos, nós só podemos conhecer a Deus porque primeiramente Ele se revela, Ele se mostra. O documento da igreja chamado de Verbo, um documento belíssimo do Concílio Vaticano II, todo mundo deveria ler, deixa isso muito claro nas suas páginas. É Deus quem dá a iniciativa, é Ele quem quer se mostrar, é Ele quem quer se revelar, e nós, pela fé e pela razão, nós temos acesso a Ele. Ao contemplar as suas obras, ao contemplar as suas ações, nós chegamos ao conhecimento dele. Agora nós entendemos uma coisa, irmãos, aquilo que dizia no início desta homilia: quanto mais nós conhecemos a Deus, teremos como consequência espiritual tanto a conservação na graça, quanto o crescimento no amor a Ele. Pois nós sabemos que a nossa vocação cristã consiste em conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo. Ora, como eu vou amar a Deus? Na medida em que eu busco conhecê-lo, na medida em que eu aprofundo o meu conhecimento dele, porque é verdade que ninguém ama aquilo que não conhece. Você jamais conseguirá amar alguém com profundidade sem anteriormente ter feito uma experiência de conhecê-lo, saber quais são as suas feridas, quais são as suas alegrias, quais são as suas angústias, quais são as suas motivações. É preciso o conhecimento de Deus para que esse amor a Ele cresça. Mas ora, como então eu vou conhecer a esse Deus? Uma coisa Ele já nos deu. A segunda leitura da missa de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, deixa isso claro: pela fé. Se eu busco cultivar a fé dentro da minha alma, eu vou conseguindo captar Deus. Quando eu cultivo a fé dentro do meu coração, dentro da minha alma, eu vou tendo intimidade
iniciar os meus planos. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que a fé é um dom que ela subsiste dentro de nós por ela mesma. Uma vez que eu recebi, uma vez que eu fui batizado, ela está dentro de mim e ela faz todo o processo sozinha. Não funciona assim. A fé precisa ser cultivada. A fé é como uma planta. Ela está ali, mas eu preciso cultivá-la, eu preciso colocá-la em um lugar seguro, eu preciso colocar água, eu preciso podá-la, eu preciso tirar aquilo que é excesso, para que essa fé, agora falando da fé, possa crescer. Versículo 2: Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância, e a constância leva uma virtude provada. Primeiro aspecto da tribulação. A carta de São Tiago diz que Deus não manda a nós a tribulação e nem a provação. Deus não tribula ninguém e Deus não prova ninguém, mas Ele permite. Diz a carta de São Tiago também que Ele permite que nós sejamos provados, para que por meio da provação a nossa fé seja lapidada. Porque é verdade, irmãos, que muitas vezes nós agregamos na fé coisas que a fé não comporta. É verdade que nós anexamos e colocamos na conta da fé aquilo que não é própria dela. E uma vez que nós anexamos, uma vez que nós colocamos estas coisas todas que carregam a fé, que sobrecarregam a fé, a consequência disso é a nossa imagem, como nós enxergamos Deus. Porque, repito, nós enxergamos a Deus por meio da fé. E se a fé está sobrecarregada com coisas desnecessárias, o modo como eu enxergo a Deus será um modo equivocado. Quer ver só um exemplo bem bobo? Nós dizemos que Deus é misericórdia. É verdade. Esta é um dos atributos de Deus, ser misericordioso. Porém, Ele não é o único atributo de Deus. Deus é justo, Deus é benevolente, entre outros atributos. Só que alguém que olha para Deus e só enxerga nele o atributo da misericórdia, qual é o efeito na alma dessa pessoa? Ela não cresce espiritualmente. Por quê? Ela vai ficar agarrada às suas limitações, ela vai se agarrar aos seus pecados, porque no final das contas Deus é misericórdia. Então, eu posso aqui continuar, nem vou me esforçar um pouco para sair das minhas misérias, das minhas limitações, porque no final da conta Deus é misericórdia. Está vendo o problema de você ter uma fé superficial? De você não se aprofundar na fé? São Pedro Julião diz, num livro chamado Considerações Espirituais, que quem não progride espiritualmente, regride. Eu dizia isso na homilia de domingo passado. Se nós atribuirmos essa lógica à fé, é a mesma coisa. Se eu não crescer na fé, se eu não crescer no conhecimento a Deus, eu irei regredir. E o meu conhecimento raso de Deus será um conhecimento muito limitado. E, consequentemente, o meu amor para Ele também será um amor limitado. É preciso que nós nos aprofundemos no conhecimento a Deus. Alguém que ama de verdade a Deus não se satisfaz em ter um conhecimento dele, em ter uma intimidade com ele, uma intimidade superficial.
Por isso se segue, sabendo que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada. Ou seja, na medida em que eu passo pelas tribulações, na medida também que eu recebo de Deus as consolações, a minha ideia de Deus ela se desfaz, porque sai a ideia sobre Deus e passa a existir em minha consciência, em minha alma, um Deus real. Precisamos, irmãos, dar um salto na nossa vida cristã, deixar essas ideias infantis de Deus passarem, para dar lugar a um Deus real em nossas almas. É preciso deixar a ideologia, as ideias sobre Deus de lado e nos aprofundarmos na experiência desse Deus que é concreto, que é real. E com isso, então, repito, o nosso amor para Ele, para com Ele, também passa a ser um amor profundo, não um amor superficial, não um amor medíocre. Às vezes, irmãos, desculpa dizer, mas nem sempre nós temos um amor medíocre para com Deus, porque o medíocre vem de médio. Às vezes o nosso amor para com Deus é muito pouco, é muito raso, e por isso nós não buscamos conhecê-lo. E ao não conhecê-lo, nós também não vamos progredir nesse conhecimento. E por fim, não iremos conseguir servi-lo, dar a vida de verdade a esse Deus. Porque dizer que a nossa vida está nas mãos de Deus é algo muito simples e muito fácil de dizer. Mas dizer que a nossa vida pertence a esse Deus, que é único, em perfeição, significa se submeter a Ele, se abandonar a Ele, se enquadrar e querer se enquadrar nos projetos dele. Vamos pedir ao Senhor, irmãos, nessa Santa Missa ao qual nós celebramos, o Senhor nos conceda a graça de crescer no conhecimento dele, buscar se aprofundar nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, contemplar, meditar esse mistério, pois quanto mais nós meditamos, quanto mais crescemos nesse exercício espiritual de meditar a Deus, meditar as suas obras, maior ainda será a nossa fé, e maior ainda será o nosso amor para com Ele. Que assim Ele nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.